how cold is not enough. Boa tarde, então, sejam todos bem-vindos. Hoje a gente tem como convidado o professor Érico Marques, que é um professor que fez graduação em economia, mas hoje ele é professor da UFC no Departamento de Ciências Contábeis e transita por essa área de finanças. E aí a gente vai conversar professor Marques, Érico Marques, sobre essa área, que é uma área que tem grande interesse, uma área em comum entre ciências contábeis, finanças e economia. Então, professor, fique à vontade, seja muito bem-vindo e a palavra é sua. Eu queria agradecer aí o convite, tá, Marcelo? É um prazer. Na realidade, a ideia do que eu trouxe aqui foi da gente tentar juntar um pouco as coisas da área de finanças e da área de economia, e aí como se disse, é um bate-papo, tá? Ninguém aqui quer encerrar assunto, ninguém é dono da verdade, é só para a gente colocar algumas reflexões e a gente trabalhar um pouco. E podem ficar à vontade para interromper, tá certo? Aí a gente vai trabalhando, ok? Eu vou compartilhar aqui a minha tela, tá? Para a gente poder trabalhar. Vamos lá. A ideia aqui, tá? É a gente discutir um pouco, tentar fazer uma avaliação, uma ligação entre economia e avaliação de investimentos. E aí, essa avaliação, como a gente tem falado muito em mercado de ações, toda essa discussão, a gente vai estar olhando numa perspectiva de quem vai investir, mas ela também vale para diversos tipos de avaliações, tá? Até para quem vai colocar um negócio, vai comprar uma empresa, tá? Porque atrás disso existe uma discussão de valuation, ou seja, de quanto é que um negócio vale. Quando a gente fala de avaliação de investimentos, a gente tem duas correntes, tá? A gente tem uma corrente olhando assim para o mercado financeiro e mais especificamente para o mercado de ações. A gente tem o que a gente chama de análise técnica e análise fundamentalista. A análise técnica, ela se baseia basicamente numa análise gráfica de movimentos de gráficos, tá? E ela tem muito mais uma discussão de curto prazo. A análise fundamentalista, pelo próprio nome, ela quer avaliar os fundamentos da empresa, né, dentro do seu cenário econômico. Então, quando a gente está falando de análise fundamentalista, a gente entende que ela tem o objetivo de avaliar alternativas de investimento a partir de um processamento de informações, desde um processamento de informações de uma conjuntura macroeconômica, descendo um pouco mais para o panorama setorial da empresa que você está analisando e descendo mais ainda nos dados referentes à empresa que você está avaliando. E aí, aquilo que eu estava dizendo para vocês, apesar dela estar ligada ao mercado de ações, ela não se resume a esse mercado. A gente também pode olhar para a análise fundamentalista e olhar uma coisa, vou investir em renda fixa, vou investir em títulos do Tesouro. Só para a gente entender um pouco, existe uma relação muito grande, principalmente no Brasil, onde a nossa taxa de juros historicamente foi alta, né? Eu acho que desde que eu me entendo, a primeira vez que eu vivi uma taxa de juros de menos de 2 dígitos, né, Marcelo? Fiquei à vontade também para falar, tá, Marcelo? E aí a gente olha e analisa, porque, né, se a gente olhar a nossa bolsa, ela tem passado os últimos dias, aliás, os últimos meses, né, por uma instabilidade e chegamos a perto dos 100 mil pontos, não por uma questão das empresas, mas por uma questão de um ambiente fiscal do governo, tivemos toda essa discussão aí de PEC de precatórios, temos eleição o ano que vem, ou seja, o ambiente macroeconômico, mesmo empresas dando lucros, eu começo a discutir, por exemplo, a estabilidade econômica e a estabilidade política de onde essas empresas estão. Que, né, o pessoal de economia já deve escutar, que é o que a gente chama de risco Brasil, né? O risco institucional, por melhor que seja a gestão da sua empresa, você está dentro de um contexto, né, de uma sociedade, de um país que ele lhe traz alguns riscos, né?
Então, você vai dentro da análise fundamentalista, olhar a questão de juros, dívida pública, câmbio, situação fiscal, uma série de coisas. Então, a gente tem isso aqui, é um modelo, tá, usado até por uma casa de análise, tá, a Eleven, ela tem lá uma metodologia de análise, que ela fala de 4 dimensões básicas da análise fundamentalista. O cenário macroeconômico, onde a gente vai ver PIB, inflação, juros, dólar. Vamos entender aqui isso um pouco, né? Se a gente olhar para o nosso PIB, o último resultado, a gente teve um crescimento negativo, a gente está tecnicamente numa recessão. A nossa inflação está subindo. Do outro lado, o que está acontecendo? O Banco Central, dentro da política monetária, aumentou a taxa de juros, e aí eu tenho um outro problema, né? Quando eu aumento a taxa de juros, eu quero diminuir consumo, mas eu tenho do outro lado também, né? Na hora que eu diminuo o consumo, eu tenho desemprego, tenho recessão. E aí você tem uma discussão aqui, não é? Da questão de qual a origem da nossa inflação, aí você vai ter uma inflação também por uma questão cambial, você vai ter uma inflação de custo, né? A gente tem os combustíveis puxando a inflação, o preço das commodities no mercado internacional, ou seja, o cenário macroeconômico, né? Que aquela organização está. E aí a gente volta aqui para o outro lado, a gente olha para o setor em que a empresa está, né? Uma coisa é a gente analisar, por exemplo, se o preço do minério, como a gente é exportador de commodities, se eu estiver falando de uma empresa como a Vale do Rio Doce, ela vai ser afetada por toda uma questão dos preços das commodities. Se você olha para a Petrobras, né, a Petrobras agora vai fazer uma grande distribuição de lucro, né, tá, agora no final do ano, em função do que o preço do petróleo subiu, ela organizou as contas dela, uma série de coisas, e ela teve um lucro que vai permitir ela pagar dividendos e juros sobre o capital num valor específico. Então, a gente pega, dentro do mesmo ambiente econômico, empresas com resultados diferentes em função do setor, né? Se a gente pegar, por exemplo, as empresas do varejo, Magazine Luiza andou despencando o valor por algumas questões que a gente não sabe como é que o varejo vai se comportar, tem pandemia ainda, tem uma série de coisas. Então, a gente começa a olhar o setor e você começa a olhar a empresa, né? No caso, por exemplo, do Magazine Luiza, você teve, ao longo da história, uma valorização muito grande, aí você vai ter outras questões que o mercado começa a avaliar, que é a história da organização. Então, se vocês olharem rapidamente, a gente sai do quê? Sai da dimensão macro, para uma dimensão macro um pouco menor, onde olha para o setor da empresa, e depois a gente começa a olhar os resultados específicos, a história daquela empresa, para que você possa entender. Da mesma forma, você pode fazer olhando para o Brasil, no momento em que eu vou olhar para a dívida pública, se eu acho que os títulos da dívida vão pagar mais juros ou vão pagar menos juros, aí só para que vocês entendam um pouco, né? Títulos pré-fixados, existe uma coisa chamada curva de juros. Então, existe uma relação entre o preço do título e a taxa de juros, tá? E aí você vai entender que o preço do teu título, se os juros que você comprou o teu título, hoje o mercado está pagando mais, o preço do teu título vai cair. Ou seja, na curva de juros, a renda fixa com títulos pré-fixados, ela vai se comportar muito parecido com a renda variável, podendo o teu título se valorizar ou se desvalorizar. Ok? Então, a gente precisa... hoje, se a gente entrar lá, por exemplo, no Tesouro Direto, você vai ver que em determinados momentos a gente já chegou a pagar uma taxa de juro real mais de 6%, ou seja, eu tenho IPCA mais uma taxa de juros. Então, além da inflação, eu estou pagando mais 6%. E eu já tive também títulos pré-fixados pagando mais de 12% ao ano, né? Porque você está apostando que nós ainda vamos ter uma inflação, tanto que os títulos de curto prazo estão pagando mais do que os títulos de longo prazo. E aí você começa, quando você olha para a empresa, você começa a ter que entender, a receita está crescendo, ela está registrando lucro, qual a posição em relação aos concorrentes, as dívidas podem ser pagas. Então, a gente sai do macro, foi para o setorial, e agora eu vou olhar para dentro da empresa. Eu vou olhar os fundamentos da empresa, e aí nós vamos precisar olhar todos os seus demonstrativos,
olhar todas as informações que estão lá na área de RI, olhar o que a empresa está comunicando com o mercado, o que ela está pretendendo fazer, e se aquele passado, né, como é que está se projetando o futuro. Porque aí você tem uma discussão muito interessante. Ativo, ele não precifica passado, ele precifica futuro. Tá? Você compra um ativo porque você entende que ele vai gerar resultado. Então, você está sempre tentando precificar o futuro. Você, atrás de um investimento, você tem uma tese de investimento daquilo que você acha que vai acontecer com aquele ativo que você está investindo. Ou seja, posso estar investindo em ações, posso estar investindo em títulos do governo, posso estar investindo em fundos imobiliários, posso estar investindo em fundo de ações de empresas fora do país, posso estar investindo em câmbio, que é um negócio extremamente difícil da gente adivinhar quanto é que vai estar o câmbio daqui a algum tempo. Então, você sempre tem alguma tese de investimento do que você acha que vai acontecer com aquele ativo do qual você está investindo. Então, o ponto central da análise fundamentalista de ações é determinar se o preço de uma ação, né, ele tem potencial para valorizar no futuro. Tá? E aí, com esse resultado em mão, é possível decidir comprar ou não aquele ativo. Por isso que a gente fala, né, isso é uma grande discussão, no curto prazo, o mercado ele tende a responder aos boatos, né? Ou seja, ele todo dia está precificando, mesmo que uma empresa esteja dando lucro. Eu sempre falo que se você pegar um balanço dos bancos, por exemplo, pegar os maiores, Bradesco, Itaú, e você olhar, por exemplo, nos últimos 10, 15 ou até mais, você não vai encontrar um balanço dando prejuízo, tá? Mas você vai encontrar o preço da ação subindo ou descendo. Por quê? Porque o mercado ele trabalha com essas assimetrias de informação e ele também tem a sua racionalidade e a sua irracionalidade. Se o mercado fosse racional totalmente, ele não construiria bolhas, né? O que é uma bolha? É uma sobrevalorização de um ativo. E aí o mercado acha que algo está muito valorizado, o que ele vai e faz? Ele realiza. Na hora que ele realiza, ele gera. E se todo mundo decide realizar no mesmo momento, e se o mercado entra em pânico, né, o que ele acontece? Ele desaba. Basta ver, por exemplo, o que aconteceu lá em março do ano passado, né, com a questão da pandemia. O mercado precificou se a gente olhar aqui, só mostrar aqui um pouquinho para vocês, só para a gente entender isso aqui. Bom, vou pegar um. Vou pegar aqui a ação do Itaú, só para a gente. Se a gente olhar aqui, bem aqui, nós estamos em março de 2020. O que aconteceu? Independente dos resultados da empresa, eu despenquei, ou seja, eu tinha uma ação que custava R$12,40 e ela chegou aqui a custar menos de, chegou a R$7,20. Tá? Aqui a gente estava lá no meio da pandemia, tá? Ou seja, o mercado precificando, né, o que poderia acontecer nesse cenário, de uma hora para outra, né? Então, num espaço curto de tempo, ou seja, no dia, pegar aqui no dia 10/2 de 2020, a ação estava 12,7 e bem aqui, 8 dias depois, ela chegou a custar 7,20. Ok? Então, esses são os movimentos de curto prazo do mercado. Tá? Ele vai respondendo ao que vai acontecendo. Tá? Então, quando você está trabalhando com o fundamento da empresa, você acredita, e é claro, né, quando eu tenho uma coisa como a pandemia, se você olhar para, não vou dizer 100%, que eu não gosto disso, mas 90 e poucos por cento dos ativos precificaram a pandemia e jogaram o preço lá para baixo. Voltando para a análise fundamentalista, então, independente dos fundamentos da empresa, eu tenho um ambiente macroeconômico que eu acredito do que vai acontecer.
Quando você fala de análise fundamentalista, a gente tem duas formas de trabalhar isso, numa análise top-down ou numa análise bottom-up, né? Na análise top-down, né, que é o que um pouco do que a gente estava falando, a gente parte do contexto global, ou seja, da conjuntura econômica do país, do cenário do setor, do desempenho frente aos concorrentes, do valor de mercado, da perspectiva do mercado externo, do câmbio, da alteração de juros e, inclusive, dos impactos de tributação. Só para a gente ter uma ideia, nós tivemos aí a discussão da reforma tributária e teve uma discussão de tributar dividendos, né? Existe uma espécie de ativo no mercado, que são os fundos de investimentos imobiliários, os FIIs, que todos os meses eles distribuem dividendos, né? Eles são obrigados a distribuir 95% do lucro, e esses dividendos são isentos. Quando veio a reforma tributária dizendo que os dividendos dos fundos imobiliários seriam tributados, assim como dividendos de ações, o preço das cotas de fundo imobiliário desabaram, né? E depois eles se recuperaram um pouco. Agora eles tiveram uma nova queda em função da perspectiva do crescimento da taxa de juros. E aí você olha para o fundo imobiliário, geralmente ele olha para o mercado de renda fixa, né? E aí, quando ele olha para o mercado de renda fixa, se o mercado de renda fixa está pagando uma taxa de juros alta, para que ele continue pagando um dividendo mais alto, um dividend yield, né, uma relação do percentual da cota, ele vai ter que fazer com que com o preço da cota? Ele vai ter que cair com o preço da cota. Tá? Olhando ainda para... Aí você começa a descer um pouco mais, você vai olhar os balanços financeiros da empresa, e aí a tua tese de investimento, se ela é uma tese de renda, né, você vai querer dividendo, ou se ela é uma tese de valorização, aí você vai ter uma expectativa diferente. Então, você tem duas vertentes básicas quando você vai investir um ativo. Eu quero que ele me gere renda ou eu quero que ele valorize. Tá? Então, você precisa entender o que você deseja. Se quer algo que te dê mais renda ou se você quer trabalhar na valorização. Você vai olhar para a empresa, como é que está a geração de fluxo de caixa dela, a questão de receita e lucro, os indicadores e os múltiplos, que nós vamos falar aqui daqui a pouco, patrimônio e uma coisa que tem se discutido muito, a atuação do conselho diretor. Né? E aí você tem no Brasil, né, você pega empresas como, por exemplo, Banco do Brasil, Petrobras, empresas que são aonde o maior acionista é o governo, né? Você tem um estresse maior ou menor da empresa em função da visão da questão de quem está no poder, de como deve atuar naquela empresa. Por exemplo, qual é a discussão que hoje você tem no Brasil forte, até em função do preço do combustível? Né? Você tem uma discussão que se o governo não deveria intervir na Petrobras para tentar tabelar o combustível. Toda vida que se fala em alguma coisa desse gênero, o que acontece com o preço da ação da Petrobras? Ele despenca. Né? Então, nós estamos aí numa discussão, vou mexer no tributo do ICMS, do outro lado você diz, não, mas eu estou dando dinheiro para os fundos de pensão. Discussões políticas à parte. Tá? Você tem o mercado precificando o comportamento do gestor. Tá certo? Então, quando você tem em determinadas empresas que o Estado está atuando lá indiretamente por quê? Porque ele é o maior acionista. Você vai ter essa empresa sendo muito mais estressada por qualquer movimento político do governo. Tá? Então, você fica olhando quem é o conselho diretor e o que vai acontecer, qual é o perfil. Por quê? Porque o teu conselho diretor, né, ele vai te tentar dizer um pouco mais para onde é que as coisas vão. Então, a gente começa a sair um pouco de dados puramente quantitativos para uma análise mais qualitativa. Tá? Você está pegando outras informações que elas são mais subjetivas. Então, que é o que a gente está falando, dos aspectos quantitativos e dos aspectos qualitativo, né? Então, quando você está falando de números, né, nós estamos falando da questão quantitativa, mas eu tenho outras questões que são mais subjetivas, que elas vão entrar no aspecto qualitativo. Por exemplo,
quem são os gestores. Algumas outras coisas que, às vezes, ficam, qual é o comportamento da sociedade, como é que ela vai se comportar com isso, que não dá para você imediatamente transformar isso em números. Tá? Você pode até, usando outras fontes, dados do IBGE, outras coisas, aí nós vamos entrar para um aspecto mais econométrico, que aí você vai trabalhar com outras variáveis. Mas para o investidor médio, né, o que ele vai olhar? Ele vai olhar mais para os dados quantitativos e vai, a partir de uma série de informações, né, que estão dispostas no mercado, também colocar a parte qualitativa. E aí você começa o mercado trabalha com a seguinte coisa: qual é o preço justo daquele ativo, né? E aí, se um ativo está muito, você começa a discutir se ele está caro ou se ele está barato. E aí você diz, né, aquela frase, aquela velha frase do mercado, né? Qual é o segredo do sucesso, né? Compre na baixa e venda na alta. Está tudo resolvido, tá certo? O problema é, realmente está caro ou realmente está barato, né? Só para a gente olhar aqui um pouquinho, olha que coisa interessante. Eu vou mudar aqui para MG3. Tá? Imagine a seguinte coisa: a Magazine Luiza, durante muito tempo, foi a queridinha do mercado. Imagine que você comprou Magazine Luiza aqui a 1,76, né? Ela chegou aqui, bem aqui, a 27,25. Tá certo? Por quê? Se você olhar para os resultados do Magazine Luiza aqui, muita gente achava, inclusive, que o Magazine Luiza, nessa época, estava fazendo uma mudança grande interna, né? Então, você chegou a ação a 38 centavos. E você, em 3 anos, 4 anos, foi para 25, ou seja, 10 vezes. Agora, o cara que comprou a 27, porque achou que estava tudo bem, continuava crescendo, ela está aqui a 7,05. E se você olhar aqui para os detalhes, você vai ver que ela não deu prejuízo, tá? Ela teve lucro, só que o mercado achou que ela estava o quê? Depois a gente vai entender os indicadores, mas esse indicador aqui do Magazine Luiza, o PL, já chegou a ser 300, tá? Então o mercado começou a questionar se essa ação não estava muito cara, tá? Ou seja, em um ano ela já chegou a custar 26,22. E hoje ela está, na última cotação, no dia 3/12, ela estava 7,05. Então, isso é o mercado precificando o ativo. Uma hora ele achou que estava muito barato e que continuaria subindo, ele continuou comprando. E agora o mercado achou que estava o quê? Muito caro. E ele resolveu realizar. E aí, esse é o grande problema, tá, pessoal? Quando é que todo mundo vai para a bolsa? Quando todo mundo está ganhando, né? Se alguém está ganhando, eu vou para lá. E aí, quando todo mundo está ganhando, isso significa que, espera aí, será que esse negócio está caro ou está barato, né? Se a gente olhar para a nossa bolsa, né, essa é uma grande discussão, ela é uma bolsa, olha, essa semana até escutei, depois eu tenho que dar uma olhada, que nós só estamos perdendo para a bolsa da Venezuela, tá certo? Ou seja, existe Só estamos ganhando da Bolsa da Venezuela. Desculpa, só estamos perdendo para todas as... perdendo para todas as... Desculpa, obrigado, Marcelo. Só estamos ganhando da Bolsa da Venezuela. Então, se você apostar nessa tese, é um bom momento para entrar ou não. Se você acreditar nessa tese, existe uma grande expectativa de que a Bolsa cresça. Mas, do outro lado, o que está acontecendo? Eu tenho uma discussão do ano que vem de como é que vão ser as eleições, né? Como é que vai ficar a nossa questão fiscal e outras questões. De novo, né? Não existe a tese certa. Tá certo? Se todo mundo precificasse o futuro de forma correta, você não tinha assimetria de informação. E aí você não tinha espaço para ganhar, né? Você só tem assimetria porque alguém aposta numa tese diferente da sua, né? Alguém faz uma análise com uma percepção diferente da sua.
porque senão o mercado ficaria planificado. Todo mundo ia na mesma direção. Ok? Essa é uma discussão. Então, a gente trabalha nas assimetrias. No longo prazo, teoricamente, o mercado ele tenta ajustar os preços. E aí, quando nós estamos falando de longo prazo, é longo prazo mesmo, tá, pessoal? Nós não estamos falando de longo prazo, porque a gente olha para cá, ó, nós estamos pegando o Magazine Luiza, essa variação, nós estamos falando de 5 anos, 6 anos. Quando você está falando de investimento de longo prazo, nós estamos falando de 10, 15 anos. Como é que vai estar o Magazine Luiza daqui a 10, 15 anos é outra história. Tá certo? Então, qual é a vantagem que vocês têm que eu não tenho? É o tempo. Tá? Vocês têm 20 anos de idade, eu tenho 55, né? Ou seja, vocês têm, a maior parte de vocês tem 20, 20 e poucos anos, né, professor Calado? Então, o pessoal tem um tempo aí a favor para defender as suas teses e fazer as suas apostas, né? Então, você está falando e aí tem um investidor famoso, né, o Buffett, que diz: preço é o que você paga, valor é o que você ganha. Então, se você acha que algo está com um preço muito abaixo do seu valor, é porque no longo prazo o preço vai subir. Então, você vai ganhar. Agora, se você está comprando algo que está muito acima do valor, o mercado vai corrigir isso em algum momento. Qual é o grande problema? É você conseguir realmente entender se aquilo está sobreprecificado ou se está com preço abaixo do que seria num determinado horizonte. Ok? Por que a gente está falando num determinado horizonte? Porque no curto prazo o mercado vai oscilar. Tá? Então, não tem jeito, ele vai oscilar e aí, é claro, se você está colocando recurso, isso acontece com a empresa, tá, pessoal? A história de qualquer empresa ela vai ter momentos de grande crescimento, vai ter momento de retração e, no limite, né, uma empresa pode entrar numa recuperação judicial e depois sair disso e crescer. E, no pior dos casos, ela pode ir para uma falência. Né? Se a gente... E aí, vamos lá. Então, por isso que você tem que entender que você está comprando ativos que estão ligados a uma determinada empresa. E antes que alguém fale de criptomoeda, tá? Alguém pergunte, isso aqui não vale para criptomoeda, tá, pessoal? Por quê? Porque a criptomoeda ela não está ligada a nenhum negócio, a nenhum ativo específico. Ela está ligada a uma outra forma que o mercado precifica. Então, não tem análise fundamentalista para criptomoeda. Tá certo? Você pode olhar para gráfico, para alguma coisa, essa é uma grande discussão que todo mundo não dá, né? Porque isso aqui exige o que atrás? Que eu tenho um mercado, eu tenho um ativo, eu tenho uma empresa. A criptomoeda não é isso. Diga lá, Marcelo. Eu já ia, não querendo antecipar, falar de análise técnica, né? Você está falando de análise fundamentalista, e aí, mas eu imagino que você, em algum momento, vai falar de análise técnica também, né? Não, eu fiz uma escolha. Só fundamentalista, né? Só fundamentalista, mas a gente pode abrir uma palhinha para discutir a análise técnica. Existe todo um debate, né, sobre se criptomoedas têm ou não possibilidade de fazer análise fundamentalista, para saber exatamente o que é o valor de uma criptomoeda. Né? No meu ponto de vista, uma opinião pessoal, Marcelo, eu não consigo enxergar essa análise, a gráfica eu entendo. E mesmo assim, tem alguns grafistas que também questionam. Tá? Tem algumas coisas que não vão funcionar para criptomoeda. Tá? Por quê? Porque você tem alguns... Vamos lá, se você pegar vamos pegar o Bitcoin. Né? O Bitcoin já andou sofrendo valorizações e desvalorizações porque alguém decidiu investir, o Elon Musk, né, o cara e depois decidiu desinvestir. Né? Então, você não tem... eu acho que a criptomoeda vai vir, né, tem toda uma discussão de regulação, tem uma série de coisas, mas algumas análises, eu acho, a técnica até que ela ainda pode tentar, né, por alguns movimentos, mas existe uma série de variáveis, porque, vamos lá,
mesmo a técnica, atrás dela, eu tenho a precificação de um fundamento. A análise técnica, ela diz uma frase, a seguinte coisa: o mercado precificou todas as informações. Ou seja, ela diz que, em vez de eu estar pegando uma série de informações, eu olho para o gráfico e o gráfico precificou tudo. Né? Essa é a frase mãe da análise técnica. Todas as informações estão precificadas. E aí fica mais fácil de ir. Então, mas só que para você trabalhar com análise técnica, geralmente a ideia é que seja um horizonte menor. Né? Aí você está falando de um day trade, de um swing trade, tá? Ou seja, eu estou falando de meses no máximo, aí a questão de anos fica um pouquinho mais complicada. E o problema como é que eu posso dizer, da criptomoeda é porque eu não tenho nenhum fundamento, eu não enxergo. Se alguém tiver, por favor, eu quero aprender. Tá? Na verdade, não Diga lá, querendo Marcos. tirar muito tempo do professor Érico, existe todo um debate, né? Começou com alguns grupos na internet chamados cypherpunks, com a grande crise de 2008. Muita gente pensou: o que acontece quando o governo tem uma moeda e ele usa o poder de monopolista da emissão de moeda para salvar os bancos que agiram de forma irresponsável durante a crise, né? Então, isso ensejou a ideia de tentar fazer com que as pessoas possam fugir dessa moeda do governo. E aí a ideia é que algumas pessoas podem achar que isso tem valor, né? Como a moeda é muito regulamentada, isso significa o quê? Você não tem exatamente um livre mercado na alocação de recursos financeiros, porque os bancos são muito regulamentados, o Banco Central regulamenta tudo, o Banco Central cria a moeda do jeito que ele quer, não existe mais o padrão ouro. Então, assim, sim, a ideia é que alguns teóricos dizem: olha, criptomoeda tem valor e talvez possa ser possível fazer análise fundamentalista, porque é esse valor das pessoas tentarem fugir do braço do governo. E eu acho que o Davi quer... Aí nós estamos falando de uma discussão mais subjetiva, né? Você tem uma... Mas diga aí, Davi. Só complementando essa questão da criptomoeda, é porque eu vejo que na cripto a gente não tem dados tão concretos sobre o que se passou e o que tem se vivido agora, o que a gente pode caminhar nos próximos meses. O mercado se altera muito. Por exemplo, a gente não tem TIR, não tem VPL, nem nada do tipo. A gente analisa um gráfico, faz pico e vale e tenta precificar, adivinhar naquilo ali. Mas agora, com essas movimentações de metaverso, na última semana teve um terreno em um NFT que foi vendido a 36 milhões. Então, são coisas assim que se alteram loucamente de um dia para o outro. O único fundamento que eu vejo em uma análise de cripto é porque tem criptos que são utilizadas em processamentos, em blockchains, da mesma forma que tem criptos que são somente memes e que são somente brincadeiras que estão na crista da onda. E você olha o balanço geral no final de um dia de um mercado de cripto, você vê cripto subindo 80, subindo 50, subindo 30, enquanto você vê no mercado brasileiro uma ação subindo muito, subindo 3%, 5%. Então, são coisas bem diferentes. Na realidade, pegando um pouco o que você está dizendo, que o Calado também falou, existe uma discussão, e essa discussão ninguém sabe em que momento vai acontecer, que o mercado está excessivamente líquido, né? Ou seja, eu joguei dinheiro no mercado, né? E quando a gente fala bem especificamente, eu joguei trilhões de dólares ao longo desses anos. O mercado está acostumado com isso, né? Ou seja, e aí depois veio a crise, depois veio a pandemia. Então, aí você tem toda uma discussão econômica da questão da moeda, tanto que um dos maiores financiadores da dívida americana é o governo chinês, a gente sabe disso, né? Um dos maiores detentores de títulos do Tesouro americano. Então, você tem toda uma discussão aí, inclusive não tenho todo esse conhecimento econômico para entrar nessa discussão, mas você tem uma discussão de liquidez. E aí, na hora que você tem liquidez, existe uma discussão de sobrepreço de ativo, né? Inclusive, existem grandes discussões que alguns negócios que estão no mercado não deveriam nem estar, porque, na realidade, se investiu porque não tinha alternativa de investimento. Então, quando você tem dinheiro sobrando,
e com taxa de juros internacional negativa, eu vou investir em qualquer coisa que eu acho que tem chance de dar certo, né? E aí se fala que a gente está cozinhando uma nova bolha, não se sabe em que momento ela vai estourar. Talvez a pandemia tenha segurado algumas coisas, né? Vamos ver como é que isso aí vai se formar. Tanto que todo dia você tem uma discussão do que o governo americano, se ele vai voltar a subir taxa de juros, se ele vai reduzir a questão de moeda no mercado. O problema é que a nossa moeda, a gente não tem essa autonomia, diferente da moeda americana. Na realidade, ela tem um lastro mundial, é muito diferente da nossa aqui. E aí, qualquer coisa que acontece lá, a gente recebe o rescaldo do lado de cá. Ok? Então, vamos nós. E aí, descendo um pouco mais, você vai pegar como é que se diz? Os demonstrativos, né? Então, aqui a gente está com uma BRE, né? BBDC4 é o Bradesco, a ação PN do Bradesco, e você vai olhar de ano a ano o que teve de crescimento. Então, se a gente olhar aqui receita líquida de 2018 para 2019, a gente teve uma queda, 2017 para 2018, né? A gente vai olhando os crescimentos, tentando entender como é que está se comportando a receita e como é que está se comportando o lucro, né? Porque nem sempre receita significa lucro, tá? E aí, cuidado, tá, pessoal? Eu abri banco aqui, porque analisar banco e analisar uma empresa, a análise é bem diferente, tá? Análise, até porque os ativos de banco são bem diferentes de você analisar uma indústria. Então, a gente precisa tomar alguns cuidados. Você também vai fazer a análise vertical, né, dos demonstrativos da empresa, e vai olhar o histórico, né? Então, vamos pegar aqui 4 empresas, né, que se você olhar, todas essas empresas aqui, essa aqui a gente saiu lá de 2008, de uma receita líquida de 2 bilhões e alguma coisa para 8 bilhões. Aqui eu tenho de 2 para 16. Aqui eu tenho de 2 para 11. Se você notar, todas elas tiveram uma crescente. Agora, se a gente olhar aqui para o D, ela é mais instável, né? Eu vivo subindo e descendo. Então, eu tenho que entender, se você olhar todas elas aqui, vocês vão ver que eu tenho uma crescente. Se você olhar aqui, né, eu tenho uma que cresceu, depois estabilizou, né, e anda caindo. No último ano aqui, no último dado de 2019, ela teve, na realidade, uma queda na receita. Então, você também tem que olhar para o passado para entender, ou seja, um crescimento de 4 vezes, um crescimento de 5 vezes, ele ainda é viável? Tá certo? Será que eu posso dizer que essa empresa, daqui a 10 anos, ela vai estar faturando 40? Só um detalhe, Érico, esses dados não são deflacionados, são? Não. Geralmente, no mercado financeiro, o preço das ações nunca se deflaciona, né? Não, você não deflaciona, não. Ele não é deflacionado, não. Tá? Quando você está olhando o crescimento nominal mesmo. Até porque o preço da ação é nominal. Agora, você tem uma discussão, né, de você fazer uma análise dolarizada, tá certo? Você transforma em dólar, né, para você poder dizer como é que está toda essa questão. Então, muitas vezes você vai ver discussões dizendo que a bolsa em dólar está barata ou está cara, tá? Aí o problema é que você tem um efeito do câmbio muito grande em algumas, mas você tem essa discussão. Mas os preços, eles não são, quando você faz comparação, o preço de ação, você não faz deflacionar, é o preço nominal mesmo. E aí que aí é outra discussão quando você vai ver o teu ganho real, né? E aí é onde entra a renda fixa, né? O que acontece? Como durante muito tempo, né, sabe, o pessoal não pegou, né, mas se a gente pegar antes da década de 90, você teve gente, eu vou dizer que eu tive gente da minha família, minha avó, que já faleceu, vendeu um apartamento que ela tinha no Rio de Janeiro para aplicar na poupança, tá certo? Porque estava dando 30% ao mês, nós chegamos a dar 30% ao mês, né, então você olhava para aquilo, era um ano depois ela não tinha mais nada, tá certo? Então, e aí essa questão do real, né? Do real não moeda, mas o quanto você está ganhando. Se a gente olhar hoje
eu digo sem sombra de... Se você olhar para a maior parte das aplicações de renda fixa, até fundos de ações e outras coisas, nós estamos perdendo. Tá certo? Se você pegar qualquer aplicação hoje, que ela mesmo que ela te dê 8, vamos lá, ela te dê 10% ao ano, quando você tirar a tributação, quando você tirar a inflação, o rendimento real foi negativo. Por isso que você ainda continua, mesmo com uma Selic a 7 e pouco, o rendimento real ainda continua negativo. E as projeções de inflação ainda continuam relativamente altas, ok? Então, quando você está olhando o processo de análise, a fonte isso aqui é de uma casa de análise, né? Como é que os caras fazem? Eu vou ter perspectiva do mercado e da administração, análise estratégica de mercado, resultado histórico, e aí aqui onde é que está o segredo, né? É a premissa de projeção, tá? Eu vou olhar para tudo isso, né? Porque você vai precificar o futuro e não o presente. Por que eu vou precificar o futuro? Né? Pergunta, por que eu precifico o futuro? Porque eu estou comprando um ativo olhando para o seu futuro. Então, eu vou ter premissas de projeção. Vou projetar fluxo de caixa, vou ver a questão de endividamento, o tempo para poder ver o valor da empresa. Então, as tuas premissas é sobre... Eu olho para o passado, olho porque eu construo uma tese. E, a partir disso, é que eu vou decidir se aquele ativo... Isso vale para tudo, tá, pessoal? Vamos lá. Vou fazer uma pergunta para vocês, tá? O que vocês acham que vai acontecer com o título do Tesouro ano que vem? Hoje ele está pagando 11 e pouco, um título pré-fixado. Você acha que a taxa vai continuar subindo ou ela vai cair? Quem acha que ela vai cair, compre, que é um momento excelente. Quem acha que ela vai subir, não compre, espere ela subir um pouco mais. Agora, ninguém tem a certeza do que vai acontecer. Tá certo? Vamos lá. Quem comprou tesouro pré-fixado lá um pouquinho antes da eleição das eleições passadas, comprou título que estava pagando 12%, 14% ao ano, quando chegou a 2% ano passado, o preço do título estava lá, ou seja, você morreu de ganhar dinheiro. Mas você conseguiria apostar lá atrás que a gente ia chegar com a Selic de 2%? Tá certo? Ok? Então, são teses, são premissas sobre o futuro das informações que você tem da empresa, né? E aí, a partir desses múltiplos, você tenta entender se a empresa está cara ou está barata, né? Então, se a gente olhar aqui, esse site é um site gratuito, você não paga nem um tostão, e eu também não tenho nada com ele, só não estou fazendo merchandising de ninguém, tá certo? É só um lugar para você chegar lá e olhar um pouco as coisas. Você tem aqui os indicadores fundamentalistas, tá? Você tem a oscilação, né? Se você pegar aqui, eu peguei do M Dias, né? Peguei no dia 2/12, peguei mais atualizado, o que você vai ter? Quanto é que foi o crescimento em cada ano, né? O que aconteceu aqui nos últimos 12 meses? Eu tive uma valorização, lá em 2016 eu tive uma valorização de 78%, e nos últimos anos eu estou tendo uma desvalorização. Então, você tem aqui como é que está se comportando um pouco a volatilidade dessa ação ao longo do tempo, tá certo? Você tem aqui uma série de indicadores, que eu vou falar de algum deles aqui para vocês, né? E aí você vai ter algumas informações básicas, né? O código do papel, o tipo de ação, o setor da economia. Então, se a gente olhar aqui, estou no setor de alimentos, por que o setor é interessante? Para você poder fazer análise com relação a empresas do mesmo setor. Não tem sentido eu comparar o M. Dias Branco com a Petrobras, né? Isso não é análise de concorrência, tá? Eu vou comparar o M. Dias Branco com empresas do mesmo setor. Vou comparar, por exemplo, o Bradesco com o Itaú, com o Banco do Brasil. Eu vou comparar a Apvida com outro plano de saúde. Eu vou comparar Pague Menos com Drogasil, ok? Eu tenho que comparar empresas do mesmo setor. E aí, é claro, olhando lá para a questão de risco, você está montando uma carteira e você quer diminuir o teu risco, nós vamos falar lá em não colocar todos os ovos na mesma cesta. Então, aí você vai ter a cotação, você vai ter o mínimo de 52 semanas, o máximo, né? Isso aqui te dá uma ideia de volatilidade. Então, se a gente voltar aqui,
Em 52 semanas eu tive aqui 25 o mínimo e 34 o máximo, ou seja, não é uma variação muito grande. É diferente de a gente pegar, por exemplo, uma ação da Oi, né? Ou às vezes a Petrobras já teve em determinados momentos lá atrás em que ela passou por uma série de questões, inclusive de não conseguir publicar balanço, que a gente teve uma oscilação muito grande. E aqui, em alguns momentos, tá? Quando aconteceu a pandemia também, você teve uma diferença muito grande aqui em função dos momentos de estresse do mercado. O volume médio, né, para você, o último balanço processado, o número de ações, o valor de mercado da empresa, ok? Quanto é que a empresa está valendo, que aí você vai conseguir ver quantas vezes o mercado está pagando pela empresa. Aqui a gente consegue ver, por exemplo, aqui, ó, eu tenho o preço-valor patrimonial. O que é isso aqui? É o preço da ação dividido pelo valor patrimonial da ação. Então, ó, eu tenho aqui uma ação que o valor patrimonial dela é 20,34 e o mercado está pagando 27,85, ou seja, ele está pagando 1,37 vezes, tá? Então, e aí você tem que olhar historicamente se essa relação é constante, se ela está muito cara, se ela está muito barata, se esse PVP subiu demais. Olhando para uma coisa bem simples, qual é o momento ideal de você comprar uma ação de uma empresa com bons fundamentos? É quando o preço-valor patrimonial, desculpa, está próximo de 1. Ou, às vezes, quando ele está até abaixo de 1. Por quê? Porque eu estou entendendo que a ação dela no mercado está mais barata do que o valor patrimonial da ação. O que é o valor patrimonial da ação? É a gente pegar todo o patrimônio da empresa e dividir pelo número de ações, ok? Aqui, aquilo que eu já falei para vocês, né, da questão de volatilidade, aí eu peguei aqui no dia 2, quando a gente olha para o M Dias, né, se a gente olhar aqui para a Magalu, aquilo que eu lhe disse, ó, o que aconteceu? A Magalu sofreu uma valorização de 503%, 509% lá, né, olhando um pouco para o que o Davi parecia, só que isso aqui é no ano, tá, Davi? Não é no dia, não, tá? Então, o cara que comprou aqui em 2016, ele ficou morto de feliz. Mesmo com essa queda aqui, ele ainda tem uma valorização razoável. Tá? Então, se você olhar, você vai encontrar empresas que têm uma volatilidade maior ou menor. Se a gente olhar aqui para a Oi, né? E aí, deixa eu abrir aqui e mostrar só uma coisinha para vocês, que é interessante, só para a gente entender, né? A Oi, hoje, a cotação no dia 3/2 estava 84 centavos. O PL dela está dando negativo, ou seja, como ela está tendo prejuízo, né? Preço-lucro vai dar negativo. Mas olha aqui, vamos pegar o contrário da Magalu. A Oi já chegou a valer R$ 254, né? E hoje ela está menos de R$1. Mas já teve gente que ganhou dinheiro aqui, né? Porque imagine que você comprou, deixa eu pegar aqui, a 0,73 e ela foi a 2,54. Mas aí você está trabalhando em pura especulação, né? Aí é uma outra discussão de mercado, tá? Então, deixa eu só. É o curto prazo, tá certo? Então, você olha aqui a oscilação, volatilidade, você vai pegar dados de balanço, ativo, disponibilidade, ativo circulante, dívida bruta e dívida líquida, né? Então, se você olhar aqui, o que eu tenho? Eu tenho a dívida bruta, a minha disponibilidade, o que eu tenho de dívida líquida? É só pegar a dívida bruta, tirar a disponibilidade e ver o que a gente tem de dívida líquida. E se eu olhar para o patrimônio, né, esse caso aqui, o meu patrimônio é quase 10 vezes a minha dívida líquida, ok? Você ainda vai ter a questão da receita líquida dos últimos 12 meses. Aqui você vai ter os ganhos antes dos impostos e dos juros, né, que para a gente chama aqui de LAGI. Você vai ter o lucro líquido. Muitas vezes você aposta, se você pegar historicamente, por exemplo, uma outra empresa chamada Lavia Varejo, que ela vai diminuindo o prejuízo até uma hora que ela vai dar lucro, que na realidade muita gente chegou em um determinado momento a apostar que a Via Varejo seria a nova Magalu, né? E falando um pouco mais ainda sobre múltiplos,
Tá? O que é o múltiplo? Né? Ele nada mais é do que indicador extraído das informações financeiras da empresa e das informações de mercado. Eles podem ser utilizados como parâmetros para identificar a oportunidade de compra, né? Para você achar que uma ação está supostamente descontada. Quando é que uma ação está descontada, tá, pessoal? É quando o mercado está pagando, né? Ele está precificando algo abaixo do seu valor, né? Olhando para aquela questão de que essa ação vale mais do que o mercado está pagando. Então, aqui a gente tem uma série de indicadores fundamentalistas, né? Por que a gente chama eles de fundamentalistas? Eles são baseados no quê? Nas informações de mercado, de preço de mercado e das informações de resultado da empresa. Ok? Então, se a gente pegar o LPA, é o lucro por ação, VPA é o valor patrimonial da ação. Tanto é, pessoal, por exemplo, em alguns momentos, as empresas elas estão autorizadas, quando elas acham que as suas ações estão baratas, elas estão autorizadas até um determinado volume comprar ações no mercado. E elas não podem ficar com essas ações, elas têm um tempo que elas podem ficar em tesouraria. Quando a empresa está comprando a ação, o que ela está tentando sinalizar para o mercado? Que ela está dizendo que o preço da ação dela está barato, que compensa ela pegar uma parte do recurso dela e comprar as ações e, num segundo momento, ela colocar isso no mercado. Né? Preço-valor patrimonial é a relação entre o preço de mercado, né, frente ao valor patrimonial. É se você dizer, você está olhando a seguinte coisa, eu estou pagando quantas vezes o preço da empresa. Tá? Na hora que eu estou pagando algumas vezes, então é normal, tá, pessoal, a gente pegar, por exemplo, essa empresa aqui, o preço-valor patrimonial está 2,14 vezes, né? Deixa eu pegar aqui uma outra. Só um instantinho. Vou pegar aqui, por exemplo, vamos pegar a Vale. Por exemplo, a Vale está pagando 3,85 vezes. Deixa eu aumentar aqui, calado. Tá? A Vale está pagando 2,03. Muito obrigado. Tá certo? Vou pegar aqui a Petrobras. A Petrobras está pagando 1,02, ou seja, se a gente olhar, ela está bem próximo do valor patrimonial. Tá certo? A cotação está 21,76 e o valor patrimonial está 28,29. Né? Se a gente olhar aqui para a Petrobras, aqui é interessante a gente ver, ó, o que aconteceu com a Petrobras aqui em 2016? Ela chegou a 3,73. Né? Na realidade, a gente sabe que a Petrobras, para quebrar, é muito difícil, mas o mercado precificou, né? Lá atrás, quando a gente teve a história do pré-sal, algumas coisas, a Petrobras chegou a custar mais de R$30. Ok? E depois de toda essa convulsão, ela voltou a se recuperar. Na pandemia, ela caiu de novo, né? Aí todo mundo caiu na pandemia, independente de quem seja, e ela voltou a se recuperar. Tá certo? Ok? Então, você tem... E aí, de novo, você tem que entender o histórico da empresa. E, é claro, a Petrobras aqui tem uma série desses movimentos aqui que são o quê? São movimentos em função de questões políticas, em função do preço do petróleo no cenário internacional e outras variáveis. Deixa eu voltar aqui. Outros indicadores que a gente tem o preço da ação dividido pela receita líquida, que é o que se chama Price Sales Ratio, que, na realidade, o ideal é que esse cara aqui seja menor do que 1. Né? E aí você, claro, que o PSR também você tem que entender como é que ele se comporta de acordo com o setor de atividade. Tem o preço ativo, preço capital de giro, preço ativo circulante e tem dividend yield. Se eu quero uma ação que ela me pague dividendos, eu vou procurar uma ação que tenha altos dividendos. Tá? E é claro, existe o dividend yield da ação e existe o seu dividend yield. O que é o meu dividend yield? É o dividendo pelo preço médio que eu comprei. Tá? Então, imagine a seguinte coisa. Imagine que você tem um preço médio de ação da Petrobras
de R$ 5, você comprou lá, ou de R$ 7, e a Petrobras andou pagando, deixa eu olhar aqui, ela andou pagando um dividendo, deixa eu voltar aqui, ela tá pagando um dividend yield de 19,7% neste momento, tá? Quer dizer que ela vai conseguir pagar sempre isso? Não, tá? E pode ser que para você ela ainda esteja pagando bem mais se o teu preço médio, quando ela olha para esse dividend yield aqui, eu estou olhando para esse preço aqui, tá? Porque ela vai pagar mais de R$ 2 quando olhar lá a questão de dividendos e de juros sobre o capital, ok? Deixa eu voltar aqui para a apresentação. Então, existe o seu dividend yield, que é o quê? Em função do preço médio dos seus ativos. Por isso que a gente fala de investimento em longo prazo e de reinvestimento. Ok? Você tem lá o crescimento da receita nos últimos 5 anos, margem bruta, margem EBITDA. Então, existe uma série de indicadores que vão avaliar, por exemplo, a lucratividade operacional da empresa do mesmo segmento. Tá? Tem o ROI, tem o ROIC, tem a margem líquida, tem o EBITDA do ativo, o ROIC é o retorno sobre o capital investido, o ROI é o retorno sobre o patrimônio líquido. Tem investidores que usam como base, né, esses dois indicadores. Empresas que estão tendo um alto ROIC e também tem um bom ROI. Por quê? Se essas empresas estão dando um bom retorno sobre o capital investido, e principalmente se ela é uma empresa iniciante, significa que ela vai se valorizar ao longo do tempo. Tá? A questão de liquidez da empresa, né? Liquidez corrente, a questão dívida bruta, patrimônio, giro do ativo. Aqui a gente quer olhar se a empresa, se o patrimônio dela paga a dívida dela, né? Quando a gente olhou lá também dívida líquida. Em síntese, tá, pessoal? Tentei preservar aqui a minha 1 hora, tá, Calado? 15h31. A ideia é desenvolva o seu modelo, defina a sua tese de investimento, faça uma análise, se aplique, a análise fundamentalista ela se aplica a diversos ativos. Tá? Qual é a grande questão, pessoal? Eu tenho uma gama de informações que precisam ser analisadas. E aí agora eu vou voltar lá ao início do que o Calado falou, por isso que você vai muito para a análise grafista, tá, Calado? Porque você precisa de uma estrutura muito grande, né? Uma casa de análise tem 10 ou 12 analistas analisando um setor. E você não vai imaginar que você sozinho vai conseguir fazer essa análise. Então, o que muitas vezes você pode fazer? Você vai comprar relatórios de análise, né? E aí você tem que tomar um cuidado de quem é que você está comprando também, porque a gente sabe que, às vezes, o mercado ele tem os seus vieses, né? Da minha parte, era mais ou menos isso, tá? Que eu queria discutir com vocês. Muito obrigado, professor Érico. Obrigado a todos. Eu cometi o erro, na hora de fazer a apresentação, não falar para todos que o professor Érico também, além de graduação em economia, só puxei a brasa para a minha sardinha. Né? Ele também tem graduação em computação, né? Fez pós-graduação em computação também e tem mestrado e doutorado em administração. Então, é um professor que caminha em várias áreas, atua em várias expertises. Então, peço desculpas, professor Érico. Não, aqui a gente gosta de conversar. Preparado todos os alunos para toda essa gama de... Porque tem também, nessa análise, assim, quando você vai montar um portfólio ou um modelo, imagino que o conhecimento de computação seja muito importante, né, para você. Você tem uma outra corrente hoje, tá, Calado? Você tem os robôs, né? Tem gente que você já tem, inclusive, alguns serviços, né? Você pegar... Tem uma discussão até uma época nos Estados Unidos que teve um dia que a bolsa caiu que ninguém conseguiu justificar. São os algoritmos comprando e vendendo, né? Então, hoje você já tem algoritmos computacionais fortes de compra e venda.
né? Aí é um outro mercado que você já tem fundos que trabalham só com essa vertente, né? Com algoritmos poderosos. Eu fico imaginando com o Big Data, né, a quantidade absurdamente grande de dados disponíveis, e tem que se, para as pessoas serem analistas, é difícil o analista em carne e osso, né? Vai ser É, cada vez mais os analistas serem modelos computacionais, né, algoritmos, um programa de computador fazendo essa análise e indicando realmente compra e venda de ativos. essa é uma discussão muito interessante, porque ela leva, né, a... Imagine que eu tô... Aí você tem robô com robô, né? Para onde o mercado vai, aí você já perdeu. Essa é uma discussão, inclusive, que o mercado fala, porque a gente não entrou aqui, por exemplo, em você operar vendido, né? Você alugar a ação e apostar que ela vai cair. Né? Nós estamos falando de um cara que está comprando ativo para ele se valorizar. Mas existe uma série de outras operações, operações com derivativos, com mercado, tá? Que eu vou ser muito sincero, eu digo que dentro do mercado de ações eu sou conservador. Tá? Ou seja, você correr um risco até um determinado limite. Né? Então, você vê, eu não sei se vocês teve uma discussão há alguns meses atrás de um fundo, né, que investiu 10 milhões de reais em alguns derivativos da Petrobras e os caras ganharam 200, 300 milhões. Só que 10 milhões de reais para um fundo de 10 bilhões é uma aposta pequena, né? Se você pegar 10 milhões de 10 bilhões, para ele é nada. E ele fez uma aposta e a aposta deu certo, num movimento puramente especulativo, né? Do movimento de derivativo. Teve uma outra discussão nos Estados Unidos, eu não sei se você, acho que era uma empresa de jogos, que os pequenos investidores fizeram que o preço da ação disparasse. E aí você pode tirar qualquer análise fundamentalista, não vai conseguir pegar. Isso aí é o mercado já fazendo outras coisas que aí, né? Quem entrou no começo se deu bem, quem entrou no final se deu mal. Aí, para mim, nesse momento, eu já digo, ó, é especulação pura, tá? Então, se você está disposto a trabalhar na especulação, esteja disposto a correr o risco, né? O problema é que a gente quer especular sem risco, aí não vai. É verdade. Então, perguntas? O professor Érico está disposto aí por mais alguns minutinhos, esperar nossas perguntas, nossas participações. Davi já fez uma intervenção. Quem mais quiser perguntar alguma coisa, fique à vontade. Pessoal, se quiser perguntar alguma outra coisa fora da apresentação, pode perguntar. Se eu não souber, eu vou dizer que eu não sei. Não se preocupe, não. Se alguém tiver alguma outra coisa fora da apresentação, alguma curiosidade que a gente puder. Como está a minha tese de investimentos? O Matheus está perguntando. Tá. Ô, Matheus, vamos lá. A primeira coisa é qual é o tipo de ativo que você quer investir, né? Vamos supor que você decidiu investir em ações. E vamos supor que você vai ter que montar uma carteira. Tá? Quando você monta uma carteira, ela tem pelo menos duas visões. Uma carteira de renda, né? Então eu vou querer ações que paguem dividendos, e uma carteira para valorização. Né? Então vamos lá. Vamos supor que valorização, geralmente você vai pegar empresas que estão começando. Né? É muito difícil você imaginar que você vai montar uma carteira de valorização usando Bradesco, Itaú, Santander, Petrobras. Ok? Ela vai ter valorização, mas não numa grande magnitude. Então, você vai, geralmente, quando você está falando de valorização, você acaba indo para small caps, né? Que são ações de empresas menores que têm grande potencial de crescimento. Então, você começa a dizer o que você deseja, né? E a partir daquilo ali, você vai ler sobre aquela determinada empresa, sobre aquele setor, fazer, olhando lá para a análise macroeconômica, né? Entender como o que você acha que vai acontecer com aquele setor. Em síntese, é mais ou menos isso. Agora, vamos lá. O problema é que o mercado só conta o sucesso, tá?
Então, você só encontra lá o cara que ganhou. Eu sempre. Qual é o grande problema, né? Aí vamos abrir aspas aqui. O mercado ele precisa que você compre, ele precisa que você opere, né? Porque ele vai ganhar onde? Ele vai ganhar na compra e na venda, tá certo? Quanto mais você operar, mais ele vai ganhar, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado. E aí tem gente que trabalha de forma séria, mas tem gente não. Eu sempre fico muito desconfiado quando alguém chega para mim e diz assim: fico milionário em 12 meses, né? Tá certo? Então, esse dinheiro fácil de todo mundo ficar milionário, ele não existe. Existe um processo, né? Se você pegar, tem um cara que está lá, um dos maiores investidores pessoa física na Bolsa Brasileira, é o Bassi, né? Esse cara tem mais de. Ele começou a investir lá em 1960 e pouco. Né? O cara hoje tem alguns bilhões na Bolsa, mas ele tem quantos anos de estrada? Tá certo? Então, ele é um investimento, e aí, quando a gente está falando de longo prazo, inclusive do seu amadurecimento enquanto investidor. Tá? A nossa bolsa, se a gente comparar com a bolsa americana, ela é relativamente pequena, e a gente ainda tem algumas coisas que, infelizmente, né, você acaba tendo muita ação preferencial, então o controle está na mão de poucos. Aí, se a gente olhar no Brasil, eu tenho uma concentração de controle dos ativos. Se a gente tem alguns estudos da economática que mostram que a maior parte das empresas não tem o controle pulverizado, ele está na mão de cinco ou seis acionistas. Né? Então, isso complica muitas vezes, é diferente do mercado americano, tá certo? Mas nós estamos melhorando, tá? Se a gente pegar, por exemplo, até bem pouco tempo não existia o mercado de fundos imobiliários, né, que a gente já começa a ter, que é uma outra alternativa, mas tem poucos anos, né? Até bem pouco tempo também a gente não comprava títulos do Tesouro diretamente, a gente tinha que ser sempre através, você investir em um fundo que investia em títulos do Tesouro. Então, nós estamos amadurecendo esse mercado, e no meio do caminho você tem problemas que você precisa ir entendendo para poder fazer as suas escolhas. Tá? Nós estamos podendo, agora no último ano, foi aprovada a questão das BDRs, que é você conseguir investir em ações lá fora, sem precisar ter que abrir uma conta numa corretora lá fora. Tá? Você tem ETFs, você tem os índices que você pode investir. Então, na realidade, a gente tem uma gama de coisas. Agora, eu só lhe digo a seguinte coisa: para você conseguir um pouco da experiência que eu tenho, você precisa decidir aonde é que você quer se concentrar. Não dá para você entender de tudo. Tá? As alternativas são grandes. Mais perguntas? Professor, essa precificação, ela é muito, ela leva em consideração muitos fatores, né? A gente não tem nenhuma segurança. Esses dias eu estava vendo sobre a fórmula de Joe Granbelt, sobre precificar, só que ela só levava em consideração alguns poucos fatores. Como o senhor precificaria uma ação hoje na sua carteira com a visão que o senhor tem hoje? Cara, deixa eu só dizer uma coisa. Cada vez mais, vou ser bem sincero com você, Davi. À medida que você começa a ler, você começa a ver que as variáveis são muitas. E a primeira coisa que você tem, primeiro, não concentre tudo no ativo. Tá? Segundo, dentro dos ativos, né, então vamos olhar aqui algumas coisas. Você precisa entender aquilo que você vai colocar para médio, para curto e para longo prazo. O que tem curto prazo é risco zero. Você não quer ganhar, você apenas quer não estar perdendo muito. Tá? Então, você vai lá para renda fixa, vai até para um CDB, para alguma coisa desse tipo. O teu médio e longo prazo, ele pode correr mais risco. Tá? De novo, correr risco significa o quanto eu suporto perder. Tá certo? Então, não adianta você entrar no investimento achando que você vai só ganhar, tá certo? É um erro. Tá? Você tem que dizer, tá bom, disso aqui, se der errado, quanto é que eu posso perder?
Então, a questão da precificação, não existe o santo grau, né? Não tem como você, só um instantinho aqui, não tem como, se a gente acertasse o preço, era bom demais, né? Você tem os caras, só para você ter uma ideia, existem alguns estudos que mostram que os grandes fundos internacionais possuem uma média histórica de rendimento de 20% ao ano, né? 20% ao ano vai dar menos de 1,5% ao mês, ok? Então, essas histórias desses ganhos absurdos é a história da carochinha, tá certo? Quando eu digo ganhos absurdos de forma consistente, né? Tá? Então, eu só me preocupo, e aí todo mundo começa a dizer que a bolsa é cassino justamente por isso, porque quando você vai para o cassino, você vai para a roleta, você quer apostar um para ganhar 31 vezes, né? Não é isso, ok? Então, a precificação é você, e aí você vai ver caras diferentes, né? Você tem o Buffett e você tem o Soros, né? Que apostou contra a libra esterlina, historicamente, mas aí são grandes apostas que você pode quebrar, ok? Tá certo? Eu só digo isso. O mercado, ele é um mercado para você fazer escolhas. A precificação, você sozinho precificar é muito complicado. Eu não vou dizer, é arrogância você chegar e dizer, você imagine que você tem casas e bancos com toda uma área de economista-chefe, vamos lá, nós temos o economista-chefe do BTG Pactual, foi o colega da minha turma, é o Mansueto, tá? Então, e o cara tem mais não sei quantos economistas, você imaginar que você sozinho vai ser muito melhor do que aquele pessoal, é um pouco de arrogância da sua parte, tá? Então, eu tento montar a minha carteira dentro daquilo que eu tenho como expectativa, tá certo? E daquilo que eu digo, não, isso aqui deixa ali, se der certo, deu certo, se não der certo. Eu sou conservador dentro do mercado de ações. Eu não sou. Se você está procurando um cara arrojado, não sou eu. Eu nunca operei vendo. O máximo que eu já fiz hoje, não faço mais, é fazer day trade. Tá certo? Foi aonde da adrenalina que eu cheguei. Depois eu descobri que isso não dá muito certo, não. Tá Fez certo? certíssimo, professor, em sair dessa. Parabéns, ótima escolha. Tá certo? Então é isso. E vá devagar. Muito obrigado, professor Érico. Muito obrigado a todos. Queria agradecer imensamente a presença do professor Érico e de todos vocês, de nos doar não só o seu tempo, mas toda essa expertise para a gente saber um pouco mais sobre esse mundo tão complexo, difícil, né? Afinal, a gente está falando de seres humanos. Talvez daqui a alguns anos, quando não tiver ser humano nenhum na jogada, hein, pessoal? Só os robôs comprando e vendendo, talvez a volatilidade caia, né? Não sei, Então, cara, tem umas coisas, mais... viu, Marcelo, tem uns negócios tão doidos dos caras colocando as máquinas de ordem próximo à bolsa por causa da diferença de milissegundos na entrada da ordem. Incrível isso. Umas coisas o cara coloca, porque se você está mesmo sendo uma fibra ótica, né, com velocidade da luz, mas é o milissegundo. Qual a ordem que vai ser executada? É a primeira que chega. Tá certo? Tem umas coisas que são, né, bem pitorescas. E aí a gente precisa entender, tá? Existe, em alguns momentos, não só no mercado, e aí a gente fala, eu tenho o grande investidor, né, ele tem muito mais poder de, em alguns momentos, influenciar no preço, né? A gente sabe disso. Quando a gente pega, por exemplo, quando você pega nos Estados Unidos, o caso que a gente pegou, né? Mesmo os pequenos investidores se juntaram, começaram a comprar e influenciaram no preço de um ativo. Então, você tem uma série de coisas que você precisa entender do mercado, para você entender onde é que você está entrando, tá certo? E o risco que você está disposto a correr. Vocês, então não é para entrar? Não estou dizendo isso. Eu só estou dizendo que você precisa entender, né?
Tem muita gente que, vamos lá, eu investi num fundo de ações, não nem investi direto na ação, investi lá no meu banco, abri, olhei que no mês passado o fundo de ações deu 10%. 10%, eu olho aqui para a minha aplicação que deu 0,5%, e o cara deu 10%. Aí você se sente como? Putz, o meu amigo disse que aí tu investiu, aí o que aconteceu? Deu menos meio, ou deu menos 2 no mês seguinte. Você não entendeu o que você estava investindo. Tá certo? Deu 10, mas do mesmo jeito que deu 10, então aí você tem que pegar lá o histórico do fundo, ver a volatilidade, ver o risco dele, né? Para você analisar um pouquinho. Isso vale, inclusive, tá, pessoal, não é fundo de ação, não. Vou investir lá em fundos de inflação, tá? IMA-B, essas coisas todinhas que vão entrar. Então, eu preciso entender que eu vou ter fundos de renda fixas que são ligados à inflação, que dá menos 2% no mês. No outro, ele pode dar 2%. Então, você precisa só ter consciência e não achar que você sempre vai ganhar. E eu diria a seguinte coisa: se todo mundo ficasse rico fácil, ninguém estava fazendo palestra nem escrevendo livro. Se a pessoa consegue ficar milionária em 12 meses, ele não fala para ninguém, né? Não fala para ninguém, né? Dele, investe quietinho, sem falar nada para ninguém, cara. Tá certo? Ok? Então, porque... Por que existe pirâmide, hein, Marcelo? Porque tem alguém que acredita na pirâmide, né? Claro. Então, o mercado tem mercado para todos. A pirâmide existe porque alguém... Existem duas coisas que matam o investidor. E essa aí eu demorei algum tempo a entender, mas depois. A primeira delas é a ganância e a segunda delas é o medo. Se você for muito medroso, você não faz nada. Se você for muito ganancioso, você pode se ferrar. Com certeza. Muito obrigado, professor Érico. Vou enviar, que a Josiane está pedindo, né? Enviar de novo o link, quem chegou um pouco atrasado, um pouco depois, né? Ou caiu, né? Muito obrigado, professor Érico, encerrando a palestra falando daquilo que é provavelmente um dos primeiras aulas de economia, né? E a gente descobre que não há na economia nada que não tenha só benefícios, né? Tudo tem um benefício e tem um custo. Então, o processo de investimento é também assim, né? Sim. As pessoas vão se deparar com custos e com benefícios e tem que tentar, então, calcular os custos e benefícios derivados de cada decisão. Né? E aí, cada vez mais, né, Marcelo, está lá, professora, a gente discutindo as questões comportamentais, que estão cada vez mais presentes, né? Então, outra coisa que a gente não entrou aqui, que é o seu comportamento frente aos números, né? Como é que você se sente, como é que você vai se comportar. Que aí é uma outra vertente, né? Que muitas vezes o seu maior inimigo não é o mercado, é você, tá? Que não foi capaz de controlar os seus instintos, né? E aí você deixou que... Tanto que tem muita gente que diz, né, existe uma corrente que diz, toda vez que você tomar uma decisão, anote porque você tomou e justifique. E aí você começa a construir o seu diário e aí você vai aprendendo, né? Agora, seja honesto, tá? Porque às vezes a gente quer escrever algumas coisas que é só para mentir para a gente. Ok? Mas é isso, pessoal. Vocês, diferente do Marcelo, né, vocês hoje têm um mercado com muito mais informação, muito mais acesso, né? Eu estava um dia desses fazendo o meu memorial e eu descobri, nem me lembrava mais, que teve lá em 1987 um desafio da Bolsa na UFC. Eu tirei primeiro lugar na época do desafio da Bolsa na UFC. Eu era aluno de economia. E a gente mandava as ordens, você mandava, eu estava tentando me lembrar, você escrevia e mandava, era papelzinho, era alguma coisa lá em 1900, você não tinha internet, né? Você não tinha... Ok? Era mais ou menos isso. Mandava por carta, né? É mais ou menos isso. Que coisa pitoresca.
É isso, vamos nós. Tentei me lembrar como é que era, porque não tinha internet, mas tinha uma pessoa responsável da bolsa que coletava as ordens, né? No desafio. Interessante. Hoje é diferente. Ou ligava. Já tinha Eu telefone, ligava. dava para ligar. Dava para ligar. Que é o que você ainda tem hoje, né, nas mesas de operação, né? Quem vai fazer grandes operações não faz pelo home broker, né? Ele coloca lá na mesa para a mesa ir soltando, né? Ou ir comprando devagar. Ainda hoje, mas a bolsa já não é completamente informatizada. Eu não, lembro mas... uma época que tinha um monte de gente se aglomerava e ficava quase matando uns aos outros, batendo uns nos acabou, outros né? comprar Acabou. e vender, mas já acabou faz muito tempo. Mas você manda para a mesa, porque imagine a seguinte coisa: eu vou vender 500 mil ações de uma empresa. Se eu for vender de uma vez, eu jogar tudo isso de uma vez no home broker, o que eu vou fazer com o preço da ação? Eu vou despencar. Então, você dá a ordem para a mesa e a mesa vai montando a estratégia de quantos dias eu vou fazer aquilo, em que momentos, né? Você só diz, eu quero vender 500 mil ações a um preço mais ou menos X e a mesa vai... Tanto que você paga por esse serviço, né? O operador pequeno não, ele vai lá para o home broker, porque o volume de compra dele é pequeno e de venda, né? Ele não vai ficar, a mesa vai ter a estratégia de compra e a estratégia de venda. Perfeito, professor Érico. Muito obrigado. Eu é que agradeço aí. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, dar essa aula magna sobre... Nada, cara, tem muito a aprender. Análise fundamentalista. O meu filho chegou a esse negócio, eu ainda tenho que dar uma olhada nos NFTs, né, da vida. O NTF tem que dar uma olhada dessa história aqui no Meta... Como é que é? Que é, na realidade, a nova versão do Second Life. Não sei se você chegou a conhecer o Second Life. Né? Sim. Pronto, o metaverso é uma nova versão do Second Life. Né? Eu já peguei um artigo essa semana, tem um cara falando que não vai dar em nada de novo. Né? No Second Life teve gente lá montando empresa, teve dinheiro sendo colocado, não sei. Se fala muito também das criptomoedas, né? Se fala que tudo isso é efeito de uma política monetária dos bancos centrais que jogaram uma quantidade tão absurda, grande de dinheiro no mercado que as pessoas querem que a gente vai fazer com tanto dinheiro. É mais ou menos isso, né? Quando você joga, né? Você olha, essa é uma discussão. E aí, se você olhar para toda a teoria da moeda, né? Entendendo aí, você vai uma oferta e demanda. Na hora que eu tenho uma oferta desatrelada a qualquer estrutura de riqueza, né? Mesmo que eu não tenha ouro, mas eu não tenho uma riqueza gerada que defina aquela moeda, ela vai atrás de encontrar o seu caminho. Com certeza. Muito obrigado, professor Érico. Muito obrigado, professor Marcelo. É uma responsabilidade, né? Ficar falando de algumas coisas na frente do professor Marcelo, a gente tem que tomar cuidado. Imagina que é isso. O professor Érico foi colega do Mansueto no UFC. A gente foi da mesma turma. Olha aí, que maravilha. Tempo passando, viu? Não é? Pois é. Pessoal, mais alguma coisa? Se ninguém, eu acho que também não vamos ficar tomando tempo do pessoal, não sei, fiquem à vontade. Você fica à vontade. Já encerramos, pode... queria só fazer minhas palavras de agradecimento pela sua presença e por essa aula. Muito obrigado a você e a todos que estão aqui. E aí, obrigado. Marcelo, qualquer coisa, estamos aí, qualquer coisa que precisar, a gente puder trocar figurinha, puder conversar, é sempre bom. Com certeza, chamaremos outra vez. Muito obrigado. Tá bom.